Em Filipenses capítulo 4, amém? Então, antes de ler a Bíblia, eu quero te convidar a pegar o seu celular. Mas eu já estou com o celular na mão. Pois é, talvez você esteja com o seu celular na mão. Pega o seu celular, abre ele. Eu sei que durante o culto, normalmente, a gente não faz isso, mas você vai abrir, vai colocar na câmera. Você vai colocar na posição de selfie, como se você fosse tirar uma foto de si mesmo. E eu quero te convidar a fazer isso. Você vai tirar uma foto de si mesmo agora, nesse momento. Tira uma selfie aí com você, com a sua família, dá um sorriso bem bonito. Eu vou fazer daqui também, ó. O meu todo mundo vai aparecer. Dá um tchauzinho pra cá. Amém. Você que tirou a sua foto aí. Agora olha para essa foto que você tirou. O que essa foto diz para você? O que essa foto está mostrando? Primeiro, depende do celular. Tem alguns celulares que embelezam a foto, né? Não tem isso? Que aí a pessoa deixa a foto mais bonita. Tem alguns celulares que desfocam o fundo, ou seja, a gente não consegue ver o ambiente, só vê a pessoa. Mas o que essa foto diz para você? Talvez ela diga um pouco da sua idade, talvez ela indique a sua idade, porque se está aparecendo alguma coisa assim, jamais. Talvez, se a sua foto pegou o ambiente, ela diga que você foi à igreja, ela possa estar mostrando que você foi à igreja. Talvez ela diga se você tem um sorriso bonito, mas tem coisas que essa foto não diz sobre você. Na verdade, a maioria de você não está nessa foto. Essa foto não diz, por exemplo, como está a sua conta bancária hoje. Não é verdade? Essa foto não diz como está o seu coração. Essa foto não diz se você entrou aqui hoje triste, dando um sorriso que na verdade não é verdadeiro, ou pelo menos não no sentido falso, mas no sentido de estar se esforçando para sorrir. Essa foto não diz das lutas que você tem passado. Essa foto ela não coloca a realidade. Se quando você estava se arrumando para vir hoje para a igreja, aí estavam as crianças lá para um lado e para o outro, e você teve que dar uns gritos e brigar com as crianças, porque você queria chegar na hora. Essa foto não diz nada disso. E nós vivemos hoje num mundo onde tudo tem sido baseado nas imagens, e principalmente nas imagens que eu projeto de mim mesmo, são as selfies, que é isso que você fez. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens que fala sobre as lutas. Todos nós temos lutas, mas nós vivemos num mundo onde as imagens têm falado mais. E o título, então, de lutas, como viver uma vida centrada em Cristo em meio às lutas de um mundo de selfies. Porque nós vivemos em um mundo onde tudo é bonito. Talvez a tua foto tenha ficado muito bonita, mas talvez ela não diga realmente como você está. Então, como nós podemos viver uma vida centrada em Cristo em meio a esse mundo? Eu te garanto que teve gente que tirou várias fotos para escolher uma, né? Também tem isso. Mas como é que eu posso fazer isso? As pessoas projetam essas imagens e elas acabam, então, criando uma realidade que não é verdadeira, criando uma vida de aparências, criando uma projeção que, na verdade, é uma fuga da realidade, porque enfrentar a realidade não é fácil. Se eu tenho uma preocupação aqui para essa semana, uma preocupação de alguém que está enfermo, de alguém que está triste, uma preocupação com alguma coisa que eu tenha para pagar essa semana e eu não sei de onde eu vou tirar esse dinheiro, como é que vai ser isso? Como viver uma vida centrada em Cristo em meio a um mundo de selfies? Vamos ao texto aqui. No texto diz assim, Filipenses capítulo 4, versos 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero que as mulheres declarem isso. Os homens bem forte agora. E todos juntos. Vamos orar, feche seus olhos.
Querido Deus, fala aos nossos corações nessa tarde, ó Pai, que não seja a minha palavra, mas que o Senhor fale usando a minha vida, Pai. Diante da Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito sonde os corações e atenda as necessidades segundo a Tua soberana vontade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, no dia de hoje, na nossa série de mensagens que vamos tratar sobre lutas, nós vamos falar sobre contentamento. Contentamento é algo que pode parecer muito estranho aos dias de hoje, porque nós vivemos numa época onde as pessoas elas sempre querem mais, elas sempre buscam mais, elas não estão satisfeitas com o que têm, elas precisam de mais. Então, estar contente ou estar na medida certa é algo que parece estranho, porque você já deve ter visto a pessoa que chega a um determinado ponto e quando alcança aquilo não está bem, aí quer mais, aí ela anda mais, avança mais, se esforça mais, bota mais esforço, bota mais suor, bota mais preparo, e aí quando chega onde ela quer, ela não alcança uma satisfação pessoal, porque não está contente com aquilo que alcançou. Mas o título então que eu dei para a palavra nessa tarde é justamente sobre contentamento, conselhos para viver uma vida contente. Que conselhos o apóstolo Paulo aqui no seu texto, escrevendo aos Filipenses, ele nos dá para que nós possamos viver uma vida contente. Contentamento é uma virtude, é uma qualidade, ela é um estado de satisfação. A ideia da palavra contentamento, ela tem a ver com a ideia de alimentar-se no nível correto, ou seja, quando você vai comer e você come o necessário, você não fica nem com aquela fominha, e tem muita gente que termina de comer e está, estou com uma fominha, queria comer uma coisa doce, já viu? Você não está nem com aquela fominha e você nem comeu demais. Contentar-se é você estar satisfeito com o suficiente. Não é viver sempre sorrindo, porque no mundo nós temos lutas. Então não quero dizer que você vai sair daqui hoje com um sorriso estampado no rosto e que nunca você vai chorar. Isso é uma inverdade. Nós vamos sim aprender sobre o contentamento, mas mesmo quando estivermos tristes, nós podemos experimentar um contentamento que vem do Senhor. É um estado, então, de quem não perde o ânimo, mesmo nos momentos difíceis. Isso é contentamento. E no texto lido, aqui em Filipenses, diz assim o apóstolo Paulo: aprendi o segredo de viver contente. Então, o contentamento é algo que nós podemos aprender. Aprendi o segredo de viver contente. Que nessa tarde nós possamos aprender um pouco sobre isso. Pensando aqui no contexto da carta aos Filipenses, essa carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele está preso quando ele escreve essa carta. Ou seja, ele tinha motivos para não estar feliz, para não estar contente. Mas ele, então, está escrevendo para uma igreja que era muito amada, era muito próxima dele. Ele tinha um carinho muito grande porque ele havia fundado essa igreja durante a sua segunda viagem missionária ali na Europa. Então, aquela igreja, que era uma igreja pequena, e era pequena porque ela não tinha sequer uma sinagoga. Para que você tivesse uma sinagoga, eram necessários 10 chefes de família, 10 homens. Não tinha ali 10 famílias com 10 homens que pudesse formar uma sinagoga. Era uma igreja pequena. Mas essa igreja pequena havia enviado uma oferta para Paulo. E Paulo, nesse contexto que nós estamos lendo aqui, ele está agradecendo a oferta, agradecendo aquela provisão recebida daquela igreja. Essa carta, ainda que estivesse debaixo de todas essas situações que eu falei, o apóstolo Paulo preso, tanta dificuldade, mas ela é considerada como uma epístola da alegria, porque ela tem um tom alegre. Ele estava escrevendo para pessoas que ele gostava e ele estava colocando sobre a esperança, não nas coisas do mundo, mas a esperança nas coisas de Deus. E é interessante, eu vou ler uns versos anteriores aqui. Verso 10. Ainda do capítulo 4. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Preste atenção que o apóstolo Paulo aqui, ele não está dando uma bronca naquele povo porque eles não haviam ofertado antes. Ele está falando, olha, eu estou feliz porque vocês demonstraram o amor que vocês têm por mim. Não se preocupem, eu aprendi a adaptar-me, então eu estou bem. Sabe quando você ganha um presente, você fala assim, olha, não precisava. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu estou bem, mas eu fiquei feliz também com o que eu ganhei.
Então, para uma vida contente, eu devo aprender algumas coisas, eu quero olhar com vocês nessa tarde e ver alguns conselhos para uma vida contente. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos ensina nessa tarde: viva a sua realidade. Viva a sua realidade. Queridos, é muito fácil nós vivermos fora da nossa realidade. O texto diz: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, aqui no seu contexto, ele está falando sobre necessidade, fartura, sobre estar bem alimentado, sobre ter fome, e ele está dizendo assim: olha, eu aprendi a me adaptar ao tempo em que eu estou vivendo. Então, quando eu penso em ser contente, eu preciso viver realmente a minha realidade, não viver a realidade das imagens que eu mostro para o mundo. Eu preciso ter consciência da minha realidade e me adaptar. Perceba que aqui não é uma mudança do ambiente, mas ele fala que o segredo do contentamento está nele, em aprender a se adaptar. É uma mudança em si próprio. E alguns vivem fora da sua realidade. Alguns criam, como eu disse, realidades imaginárias e vivem naquelas realidades. Eu começo geralmente, quando você entra na internet, nas redes sociais, você só vê foto de gente bonita, em local bonito, comendo coisa bonita. Ninguém bota foto do prato de arroz com feijão. Assim, o arroz com feijão, e eu como um prato de arroz com feijão agora, cairia bem, né? Eu sei que tem muita gente que concorda com isso, mas ninguém bota foto. O pessoal bota a foto daquele prato do restaurante. Queridos, você pode viver fora da sua realidade, mas no final do mês o cartão de crédito vai te lembrar da sua realidade. Você pode viver fora da sua realidade, mas quando chegar em casa, as dificuldades, as lutas, as brigas vão te mostrar da sua realidade. Você pode viver fora da realidade, mas quando a imagem passa, fica o vazio. E esse vazio te mostra que você ainda não está contente, porque falta alguma coisa. Há um termo que é dado às pessoas que vivem com as cabeças nas nuvens, aqueles que vivem nos sonhos, são os nefelibatas. Eu gosto desse termo. Pessoas que vivem no mundo dos sonhos. Tem gente que vive no mundo da lua. Tinha até uma música que falava isso, né? Eu vivo sempre no mundo da lua, lembra disso? E tem gente que vive no mundo da lua, vive em outras realidades. Mas eu não posso viver, eu preciso aprender a viver a minha realidade. Se hoje eu tenho condições de sair daqui e ir para um restaurante, e essa é a minha realidade, amém por isso. Se eu não tenho, amém por isso. Se hoje eu estou passando um momento difícil, um momento talvez duro na nossa casa, que carece ali de um tratamento, amém por isso, eu vou viver de acordo com aquilo ali, eu não vou ficar vivendo algo que não é a minha realidade, porque se eu assim o fizer, eu nunca estarei contente. As lutas quando vierem, eu nunca estarei capacitado, porque eu sempre estarei mostrando, ou sempre estarei enfrentando com alguém que eu não sou. Eu preciso viver as minhas lutas com quem eu realmente sou, não contando com a minha força, eu vou falar disso mais para frente, mas eu preciso me colocar de maneira real. Eclesiastes capítulo 7, verso 10. Eclesiastes 7, 10 diz assim: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Queridos, para de lamentar. Os dias do passado, se foram melhores, amém, viveram. Eu não posso viver assim, porque se eu ficar me lamentando, isso vai me tender a ser uma pessoa insatisfeita, a ser uma pessoa que não tem capacidade de enfrentar as lutas. Ah, Davi, então eu devo me conformar com tudo que eu estou vivendo? Aceitar, viver resignado? Não, não é isso. Não é isso. Nós podemos lutar, nós podemos querer mais, nós podemos estar insatisfeitos com as nossas posições, desejar algo maior, isso é bom. Porém, eu não posso fazer disso o motivo do meu contentamento. O meu contentamento não pode ser esse. Eu não posso criar um objetivo, muitas vezes até inalcançável, porque isso só vai me trazer frustração. Isso pode gerar uma frustração muito grande na minha vida. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, verso 8, 1 Timóteo, em sua primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo 6, 8, diz assim: por isso, tendo o que comer
e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O parâmetro que o apóstolo Paulo coloca aqui é o básico. O segredo para o contentamento aqui está no básico, está numa vida simples. Mas como a gente complica esse negócio? Eu quero comprar um iPhone, aí compro o iPhone. Agora eu quero comprar um Apple Watch. Aí compro o Apple Watch. Aí a gente vai... Objetivos materiais não levam ninguém a nada. Eu preciso simplificar a minha vida e perceber que a razão do meu contentamento não está nos bens, não está na aparência, mas está naquilo que o Senhor tem para a minha vida, em eu perceber realmente a minha realidade. Então, para uma vida contente, eu devo viver a minha realidade. Viva a sua realidade. Segundo conselho nessa tarde, para uma vida contente, aprenda com as experiências. O apóstolo Paulo, aqui no texto que lemos, ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Queridos, tudo na vida é aprendizado. Cada momento que você vive é um aprendizado para o amanhã. Sejam eles bons ou ruins, você está aprendendo para que amanhã você tenha expertise e saiba viver com determinadas situações. Há momentos que as situações são novas, tudo bem, nós vamos enfrentá-las, mas isso gera um aprendizado. Só que tem gente que não gosta de aprender, não. Tem gente que repete os mesmos erros, parece que não olha, parece que não tem a capacidade de fazer uma autoanálise e dizer assim, acho que deu errado. Nós precisamos aprender com os próprios erros. E é interessante que, quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma história que aconteceu na minha vida, e a minha esposa está ali. Nós precisávamos comprar um segundo carro. Nós tínhamos um carro, precisávamos comprar outro. Vamos comprar um carro. Juntamos dinheiro. Mas nós em casa, nós sempre, coisas grandes, um carro, a gente conversa, a gente não faz isso assim, cheguei com o carro. E um dia cheguei com o carro. Então eu quebrei quase que uma regra primordial, né, do bem-estar familiar. Minha esposa só no olhar, quando ela viu o carro, porque não era um carro assim, era um carro que tinha as suas deficiências, né? Parecia o Chapolin, que ele era vermelho, aquele vermelhão. E ele já era assim de uma idade um pouco mais avançada, era um carro mais experiente. E depois eu fui descobrir que era um carro que havia sido usado como transporte executivo. Então, ele já tinha ido à lua e voltado pela quilometragem dele. Mas eu fiquei muito feliz com aquele carro. Muito feliz quando eu vendi. De fato, porque a quantidade de vezes que aquele carro enguiçou e eu levava as crianças, eu precisava eu buscava as crianças na escola. Eu enguicei várias vezes com o carro, voltando da escola. E as crianças nem percebiam, porque eu já sabia o que era, e eu dava o meu jeito, eu ia até em casa. E eu enguicei muitas e muitas vezes. E o ápice desse momento, talvez, foi o seguinte, quem conhece ali o Rio de Janeiro, eu enguicei em frente ao Rio Centro. Ali, quem conhece ali tinha um radar. Então, eu parei o carro bem no radar. Então, todo mundo ali voltando da praia, ela passava por aquele lugar e diminuía muito. E eu já sabia, isso gerou em mim uma expertise, porque eu já abri o capô e eu já ia onde era pane, porque era uma pane recorrente. Era um carro muito sentimental. Eu ia ali num relé e dava um tapinha, o relé descolava, o carro voltava a funcionar. Por incrível que pareça, quem sabe, era desse jeito. E aí eu estou ali, dentro do capô passa... De repente, uma carruagem de amalequitas, uns jovens voltando da praia, e Jesus. Aí eles resolveram olhar para mim, eles olharam para mim, eu não estava olhando para eles, mas eu ouvi, eu só voltei os olhos quando eles cantaram aquela música que diz assim, quero andar de carro velho, amor. Que venha, né? Não é verdade? E aquele momento ali, eu lembrei de toda a trajetória do carro e foi uma grande alegria quando eu pude vender o carro por 2/3 do valor que eu comprei. Vendi mais barato para se ver livre. Mas eu preciso aprender com as experiências. Já pensou se eu faço isso de novo? Há pessoas que não estão dispostas a aprender com os seus erros. Não olham para aquilo que fizeram de errado.
e não aprendem, por isso repetem os seus erros. Eu aprendo com as minhas experiências e também aprendo com as experiências dos outros. Chegamos aqui esse ano, então eu gosto de ouvir as pessoas. Eu preciso aprender, porque aqui é uma nova sistemática. Eu vou ficar tentando só? Não. Se eu tenho para quem perguntar, poxa, como é que faz isso? Como é que é a matrícula na escola? Como é que faz aquilo outro? Eu preciso aprender com a experiência, porque se eu não ouço, se eu não converso, se eu não me relaciono, eu não aprendo e fatalmente eu estou fadado a errar. Às vezes alguém já errou antes de mim, eu não preciso. Queridos, a palavra de Deus não é um livro teórico apenas, a Bíblia Sagrada, ela é um livro que relata muitas experiências. Então, não apenas com o meu próximo eu aprendo, mas eu aprendo com a palavra. A palavra está aqui. E eu preciso então me debruçar sobre ela e olhar as experiências dos homens e mulheres de Deus e trazer isso para a minha vida de maneira a aplicar isso. Porque isso vai me colocar no caminho do contentamento. Aprender com as experiências diminui a quantidade de erros. Eclesiastes capítulo 10, verso 10. Diz assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Queridos, falta de aprendizado faz com que eu precise usar mais força, com que eu precise me sacrificar mais. Se eu não afio o meu machado com o aprendizado, eu vou ter que dar uma pancada mais forte. E assim é na nossa vida. Se eu não aprendo, eu vou sofrer mais, eu vou ter que botar mais esforço. E pode dar zebra no meio desse caminho aí. Então, para uma vida contente, eu devo aprender com as experiências. E o terceiro ponto nessa tarde, o terceiro conselho para uma vida contente: fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. O verso 13, que nós lemos e repetimos, diz: tudo posso naquele que me fortalece. O grande problema desse texto aqui é que muitos têm uma interpretação errada. Muitos olham para esse texto aqui e pensam que o Senhor, através do apóstolo Paulo, está nos dando aqui um cheque em branco ou um cartão sem limite para você, faça o que você quiser, que eu estou assinando embaixo. Não é isso, não é isso. Quando nós olhamos aqui para o contexto, um contexto de necessidade, fartura, um contexto de ter fome, de estar satisfeito, o sentido desse versículo é: quando eu estou em Deus, Ele me fortalece a passar por todas as situações. Se eu estou em Deus, Ele que vai me fortalecer, porque lutas virão. E eu posso encontrar contentamento mesmo em meio às lutas, porque em Deus, Ele me fortalece a passar por elas. Algumas pessoas vivem um evangelho muito frágil, que diz que o Senhor, Ele simplesmente vai fazer assim, vai tirar você daqui e vai colocar em meio a um lugar que não tem lutas. Não é bem assim. Na palavra de Deus, nós não encontramos um direcionamento de que nós não passaríamos lutas, mas nós encontramos sim uma realidade de que nós não estamos sozinhos em meio às lutas. Então nós precisamos estar fortalecidos no Senhor. A ideia de ser fortalecido, ela está presente por toda a palavra. Efésios 6, 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Eu preciso estar fortalecido no forte poder do Senhor. Colossenses capítulo 1, versos 10 e 11. E isso que vocês viviam de maneira digna, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Queridos, eu preciso estar fortalecido pelo Senhor. Isso é um passo muito importante na direção do contentamento, na direção de uma vida contente. Mas para que eu possa estar fortalecido no Senhor, eu preciso abrir mão da minha força. Não adianta eu querer lutar com a minha força, não adianta eu querer planejar, não adianta eu querer executar algo se eu não coloco isso diante do Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, fatalmente eu estou fadado ao fracasso. E aí eu quero dizer, o Senhor está sempre conosco, mas tem coisa que a gente faz que não é da vontade dEle.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo havia feito um pedido para o Senhor, e o texto diz que ele pediu 3 vezes, para que uma necessidade sua, uma luta que ele vivia fosse atendida. E a resposta que Deus dá para ele, olha, é a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aquela fraqueza do apóstolo Paulo indicava um aperfeiçoamento, ou um local para ser aperfeiçoado através da graça de Deus na sua vida. Se eu acho que eu sou muito forte, eu estou fadado ao fracasso. E para que eu seja fortalecido, eu preciso realmente crer no poder de Deus. Efésios capítulo 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Há uma versão que diz, aquele que é poderoso, aquele que tem todo o poder para fazer o quê? O que eu preciso? Não, infinitamente mais. Ele tem poder para fazer muito mais do que eu pedi, do que eu pensei. Segundo ou de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu preciso abrir espaço na minha vida, crendo realmente no poder de Deus. Então eu abro mão da minha força e creio no poder de Deus. E aí sim eu sou fortalecido no Deus que é todo-poderoso. Queridos, então, para uma vida contente, viva a sua realidade. Aprenda com as experiências da vida e fortaleça-se no Senhor.